Saúdo esta amada igreja com a doce paz que há em Cristo Jesus, amém? É uma grande alegria poder estar participando deste culto, junto com os demais departamentos de educação da igreja de Joinville, e também agradecer a convocação que foi feita. Eu vejo aqui vários professores, coordenadores de ensino, funcionários e voluntários que trabalham tanto na educação quanto também na assistência social, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que atendeu o nosso convite. Quero também agradecer a confiança do pastor Sérgio, pastor Adriano, em nos convidar para estarmos ministrando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e 17, e também depois o capítulo 4. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, e depois capítulo 4. Também eu louvo a Deus em gratidão à vida do Dr. Cássio e da Moara, que vieram lá de São Paulo para nos prestigiar aqui conosco, passaram uns dias aqui e nos prestigiam nesse culto também. Mateus 3, 16, 17, e depois 4, diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Tome assento, meus queridos. Irmãos, Jesus está aqui no início do ministério dele. Ele é batizado por João nas águas, e no início do capítulo 4 está dizendo que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E esse texto ele é repetido também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E nos três evangelhos são usadas palavras diferentes para se referir ao fato de que o Espírito Santo está levando Jesus para o deserto para ser tentado. Em um texto está dizendo que ele foi levado, em outro está dizendo que ele foi guiado, e outro está dizendo que Jesus foi impelido. E essas palavras, elas reforçam exatamente a ideia de que Jesus, ele, embora tivesse vontade própria, embora ele tivesse livre arbítrio, ele era, no entanto, ele era dirigido e guiado pelo Espírito Santo, e era sensivelmente e profundamente obediente àquilo que o Espírito Santo lhe conduzia a fazer. Não é que ele ouvisse a voz do Espírito audivelmente, mas ele tinha uma intimidade tão grande, tão profunda com o Pai, que um simples mover do seu coração
já era suficiente para ele entender que aquilo era o Espírito Santo que o estava conduzindo. E foi nesse movimento de intimidade que Jesus tinha com o Pai, que ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Percebam, irmãos, que apesar de Jesus ser Filho de Deus, apesar de ele ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, Jesus, embora sendo perfeito, ele não é poupado pelo Pai de ter de ser tentado no deserto. E alguns grandes teólogos do passado, grandes homens de Deus, eles afirmaram de que a tentação, ela não é apenas aquilo que nos induz e nos conduz ao pecado. Aqui Jesus estava sendo tentado para pecar. Nas 3 vezes em que o diabo lhe faz sugestões, o diabo está querendo induzir Jesus ao pecado. Mas alguns homens de Deus afirmam que necessariamente a tentação não vem apenas sobre nós quando nós estamos sendo induzidos ao pecado, mas a tentação também vem sobre nós em momentos de sofrimento e quando nós temos de enfrentar problemas na nossa vida, porque os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida também são formas de nós sermos tentados pelo diabo a nós negarmos sobre a nossa vida o cuidado que Deus tem sobre nós e negarmos sobre a nossa vida também o amor que Deus tem para conosco. Por isso, nas mais variadas tentações, nós somos levados a pecar contra Deus e somos levados também a pecar quando temos de passar por profundos sofrimentos e grandes provações na nossa vida. Por quê? Porque quando nós estamos passando por sofrimentos e privações, nós somos tentados a duvidar daquilo que Deus afirma sobre nós que nós somos. Nós somos levados a duvidar de que Deus é suficiente para as nossas vidas. E por isso o sofrimento e os problemas da vida, eles também são alvo de nós sermos tentados pelo diabo se nós não prestarmos atenção a estas coisas que podem estar acontecendo no nosso coração. E uma das definições que nós podemos dar para a tentação que está presente aqui nesse texto e também está presente na nossa vida constantemente, tanto quanto nós somos induzidos às vezes ao pecado ou tentados ao pecado, ou quando nós somos levados pelo sofrimento ou pelos problemas da vida, a tentação ela advém sobre nós quando as nossas forças estão desfalecidas, quando nós não temos condições de encarar e enfrentar com toda a nossa sobriedade e todas as nossas forças normais aquilo que está vindo sobre nós. Notem que Jesus, ao ser tentado pelo diabo, Jesus está 40 dias e 40 noites em jejum. Jesus sente fome, é isso que o texto diz, no final dos 40 dias, Jesus teve fome, e aí diz que o tentador se aproximou de Jesus, significa que ele já estava perto, apenas esperando a oportunidade certa de chegar-se a Jesus, e ele encontrou a oportunidade certa de chegar para Jesus, quando Jesus estava sentindo fome. Significa o quê? Que o diabo não pode nos tentar, a não ser que nós estejamos desejando alguma coisa. Jesus estava desejando comer, porque ele estava com fome.
Logo, o diabo se aproximou exatamente no desejo que Jesus tinha. Era um desejo ilegítimo, pecaminoso? Claro que não era. Era perfeitamente normal Jesus sentir fome após ele ter passado 40 dias em jejum. E é justamente esta a oportunidade que o diabo estava esperando para aproximar-se de Jesus. Percebam, irmãos, que o diabo estava rodeando Jesus, ele estava perto de Jesus, ele estava querendo apenas agir no momento certo. Imaginem Jesus durante 40 dias, tendo de perceber que o diabo está à sua volta, rondando a distância, querendo alguma coisa. Notem que isso, humanamente falando, é uma situação pavorosa em si. Perceber que o diabo está rondando, esperando a oportunidade certa. Só que Jesus, ele dá a resposta para o diabo à altura. Quando o diabo sugere para Jesus, no primeiro episódio da tentação, de que ele poderia transformar pedras em pães, e justamente na necessidade do desejo do momento que Jesus estava tendo, Jesus poderia perfeitamente transformar pedras em pães. Não havia problema nenhum, seria legítimo até, porque ele estava com fome. Seria razoável, ele teria desculpas suficientes para dizer, sim, eu posso transformar pedras em pães, e eu vou transformar pedras em pães, porque afinal de contas, eu estou com fome. Mas o problema era, quem estava sugerindo para Jesus que ele transformasse pedras em pães? O problema não era Jesus transformar pedras em pães, porque isso para ele não era nenhum problema, ele poderia perfeitamente fazer isto. O problema era quem estava sugerindo isto para Jesus. E notem que Jesus estaria satisfazendo uma necessidade, um desejo imediatista dele, atentando para a voz do diabo. Portanto, essa primeira tentação de Jesus tem a ver com as nossas soluções imediatistas, simplistas, que não levam Deus em conta, mas que atendem muitas vezes a sugestões subjetivas, sugestões camufladas, sugestões ocultas que o diabo muitas vezes pode fazer para nós, para que nós resolvamos os nossos problemas e tentações e dificuldades da vida da maneira mais fácil, não atentando para aquilo que Deus está querendo nos dizer. Por isso, Jesus tem a resposta num português simples, Jesus tem a resposta na lata para o diabo, porque ele diz, responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E que palavra é esta que procede da boca de Deus? Na língua original existem no mínimo 2 termos para traduzir o termo palavra, que é logos e rema. Quando se refere a logos, está se referindo mais à nossa capacidade racional de assimilar alguma coisa. E todos nós aqui compreendemos a palavra de Deus, estamos aqui sentados,
ouvindo a palavra de Deus, porque nós fomos feitos seres inteligentes, racionais, e que conseguem compreender aquilo que está sendo dito. Ou seja, nós estamos nos comunicando neste momento, nesse espaço do logos racional. Mas aqui a palavra que está sendo usada não é logos, é rema. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus disse, todo rema que sai da boca de Deus é isso que alimenta o homem e a mulher. E Jesus está dizendo assim, olha, eu não preciso dar ouvidos à tua tentação, à tua sugestão de transformar pedras em pães, embora eu esteja com muita fome sim, mas eu não preciso ouvir a tua sugestão, porque eu me alimento do rema do meu Pai. E quando Jesus está falando em rema, Jesus está falando daquela palavra de Deus que não fica apenas num sentido racional, num sentido de compreensão intelectual que nós temos da palavra de Deus. Quando Jesus está aqui usando a palavra rema, ele está dizendo daquilo que não apenas fica na mente, mas que desce ao coração humano e penetra no mais profundo da alma e é capaz de produzir força e mudanças dentro do coração do ser humano. Jesus disse, é essa palavra que eu tenho ouvido do meu Pai, e por causa desta palavra eu venço a tentação. Eu não vou ceder para ti, porque eu apenas estou entendendo a palavra de Deus racionalmente. Eu não vou ceder à tua tentação, porque a tua palavra entrou no meu coração. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, disse, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E tem uma versão da Bíblia que diz, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não entre em falência. Vejam que palavra forte. Quando o médico diz, e o doutor Castro sabe disso muito bem, quando o médico chama a família e diz assim, olha, aconteceu aqui uma falência múltipla de órgãos. Isso significa o quê? Significa que a pessoa, se já não partiu, está partindo. Porque ninguém sobrevive com falência múltipla de órgãos. E essa tradução da Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não entre em falência. Ou seja, não basta eu ter a palavra de Deus na minha mente, é essa porta que Deus usa para entrar no meu coração, é a minha mente, a minha razão. Mas não é suficiente eu crer apenas com a razão, é preciso que eu deixe que esta palavra entre no meu coração, para que eu não entre em falência. Se Jesus não tivesse recebido a palavra rema do Pai, ele teria entrado em falência na primeira tentação que o diabo se lhe apresenta. Mas porque Jesus tinha ouvido o rema do Pai, ele pôde responder à altura às tentações que o diabo estava lhe apresentando. E Jesus sempre ouvia o Pai. Ele chegou a dizer, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Eu não digo nada por mim mesmo, eu só digo aquilo que o meu Pai diz através de mim. Então, Jesus, ele era conduzido, Jesus era impelido, guiado, pelas palavras que o Pai lhe dizia. Mas nessa ocasião específica aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos
para uma palavra muito especial que Jesus tinha ouvido do Pai, antes de ele entrar em tentação. Jesus foi batizado por João, e quando Jesus sai da água, vem o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e quando o Espírito Santo vem sobre ele, a Bíblia diz que os céus se abrem, olha o rema celestial vindo sobre Jesus. Os céus se abrem e ouve-se a voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Nessa ocasião, esta é a palavra que Jesus ouviu. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E todos nós que somos filhos, filhas de Deus, nós ouvimos do nosso Pai esta palavra rema: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Tu és a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. E ouvir esta palavra do Pai faz toda a diferença na minha e na tua vida. Porque é esta palavra que alimenta o coração de Jesus, quando ele é tentado pelo diabo. Olhem o trocadilho que o diabo faz. Jesus ouve o Pai dizendo: este é, afirmando, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. O Pai afirma sobre o Filho isto. E olha como o diabo joga sujo. E ele faz a mesma coisa conosco. O tentador se aproxima de Jesus, e nas 3 vezes em que o diabo tenta Jesus nesse texto, ele começa a frase fazendo uma afirmação falsa, uma pergunta falsa, colocando em dúvida quem de fato Jesus era. Porque o diabo também ouviu o Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas como ele não se contenta em ver os seus filhos ouvindo a palavra rema do Pai, ele vai sempre querer colocar em dúvida quem de fato nós somos. Ele vai querer sempre colocar um ponto de interrogação: será que eu realmente sou filho? Será que eu sou filha? E aí o diabo começa a tentação assim: se tu és, se tu és, ou seja, se você realmente diz quem é o Messias, se você realmente diz que é o Filho de Deus, você vai transformar pedras em pães. Ou seja, ele está por 3 vezes tentando colocar dúvida se Jesus realmente era o Filho de Deus. E aqui está um dos grandes segredos de vitórias espirituais que nós vamos ter em nome de Jesus em 2019. É nós sermos impelidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo,
guiados pelo Espírito Santo, de tal maneira que nós saibamos que nós somos filhos e filhas amados e amadas do Pai, e Ele tem muito prazer nas nossas vidas. Porque o ano de 2019 está começando muito bem. Todos os irmãos muito felizes, se cumprimentando, apenas uma semana de ano novo, estamos no 6º dia, um governo novo no Brasil, todo mundo cheio de esperança, vai ser um ano muito abençoado por Deus, porque Deus abençoa os seus filhos, Deus tem prazer em dar bênçãos para os seus filhos, mas nem pelo fato de nós sermos filhos, nós seremos poupados de tentações, problemas e dificuldades. Se Jesus não foi poupado, quem sou eu para não ser poupado, ou para ser poupado? Todos nós vamos ter muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conquistas, temos muita esperança, porém todos nós também vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por tentações este ano. Isso não é segredo para ninguém. Seria de nossa parte uma fé muito infantil se nós achássemos que Deus nos pouparia de provações, privações e tentações. Porque todos nós as teremos, junto com as bênçãos e as vitórias e as conquistas, as privações e provações e tentações também chegarão. E aí, eu preciso, para o ano 2019, estar sendo conduzido, impelido, guiado pelo Espírito Santo. Porque só os que são conduzidos, impelidos e guiados, se lembrarão que no seu coração foi plantada a palavra rema do Pai, que diz: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, você é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer, porque o diabo com certeza vai colocar isso em dúvida. Na hora da tentação, na hora da prova, na hora do problema, na hora da dificuldade, a dúvida vai chegar, a não ser que, se é muito crente, como Enoque, mas se já é tão crente como Enoque, eu já me despeço de você, porque eu sei que logo será trasladado para o céu. Mas nós, como meros mortais que somos, a dúvida pode chegar na hora da provação. E se a dúvida chegar na hora da provação, eu preciso me lembrar, porque o diabo vai chegar e vai dizer: será que você é mesmo? Será que você é? Olha só, um filho passando por toda essa provação. Olha só, uma filha passando por essa dificuldade. Ele vai chegar com este argumento. E qual a resposta que nós vamos dar para o diabo? Primeira coisa, eu vou me lembrar que o Pai me ama e que Ele se alegra em mim. A segunda coisa, eu vou lhe responder: nem só de pão vive o homem, mas de todo rema que sai da boca de Deus. Eu ouvi o rema e você não me pega. Você pode dizer isso comigo? Eu ouvi o rema e você não me pega, porque eu sei que eu sou amado pelo Pai. E se eu sou amado, eu reacendo essa palavra no meu coração,
quando a tentação, a provação, a dificuldade, a dúvida, a encrenca, o problema chegar, eu vou me lembrar desta palavra. Portanto, o diabo quer colocar em dúvida quem de fato Jesus é. Mas o amor do Pai não nos poupa de tribulações. Mas eu tenho segurança de que mesmo na tribulação, o Pai está comigo. E porque Ele me deu a sua palavra, eu serei vencedor. Eu sei que o Pai cuida de mim em todos os sentidos da minha vida. Portanto, eu não temerei, porque apesar de tudo que possa vir sobre mim, eu tenho a certeza e a garantia que o Pai me ama. E se o Pai me ama, eu sou vencedor, assim como Jesus também foi vencedor. Mas alguém pode dizer, certo, pastor Clayton, sim, eu sei que Deus até me ama, mas eu não sou digno do amor do Pai. Se você pensa que não é digno do amor do Pai, quero lhe dar os parabéns, porque na Bíblia tem muita gente que não se achava digna do amor do Pai, e era justamente esses que Jesus dizia, vá em paz, a tua fé te salvou, siga o teu caminho, você é um vencedor. Aconteceu isso com aqueles 2 homens que foram no templo adorar. Um deles muito religioso, cheio de si, ele começou orando, dizendo, Pai, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais pecadores, veja como eu sou bom, como eu sou justo, como eu sou honesto, e como eu mereço alguma coisa da tua parte. O segundo, a Bíblia diz que encurvou a cabeça e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E eu não, em outras palavras, ele quis dizer, eu não tenho condições de por mim mesmo merecer alguma coisa da tua parte. Jesus disse que este desceu justificado. Uma vez Jesus foi na casa de um fariseu jantar, e ele muito certo de si, ele começou até a julgar a atitude de uma mulher que veio ungir os pés de Jesus em total humildade e entrega. Ele começou a julgar o próprio Jesus, dizendo, se esse fosse profeta, ele saberia quem está aí, lhe ungindo os pés. E Jesus disse para esta mulher, vá em paz, não peques mais. Ou seja, exatamente aqueles que não se consideram dignos do amor de Deus, estes são os que recebem o seu amor. Portanto, nem eu e nem você somos dignos deste amor. Quem de nós é digno deste amor? Ninguém é digno. Mas sabe por que nós recebemos este amor? Porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo começa, Deus amou o mundo de tal maneira. Portanto, Deus me amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho na cruz. E não é por causa daquilo que eu e você somos, que nós merecemos o amor de Deus, é por causa daquilo que Jesus já fez
no passado. Portanto, se Jesus já fez por mim, por você no passado, nós temos a garantia de que o Pai nos ama de verdade. O Pai me ama não por causa de mim, não por causa de você. O Pai ama por causa de Cristo. E por causa de Cristo, eu tenho a garantia plena de que eu sou amado. Eu tenho a certeza de que eu sou amado. E através do Espírito Santo guiando a minha e a tua vida, nos conduzindo, nós ouvimos sempre de novo esta voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. E é sobre esta frase que eu quero desafiar os irmãos a construírem o seu 2019. Porque Jesus, Ele não iludiu ninguém, irmãos. Jesus, Ele disse: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: lança-te daqui para o mar. Jesus disse que no nome dEle nós curaríamos enfermos. Jesus disse que no nome dEle nem o veneno de serpentes poderia nos atacar. Jesus disse que no nome dEle nós faríamos maravilhas. E nós temos visto milagres e milagres e milagres. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, quantos aqui já receberam milagres? Todo mundo com certeza levantaria a mão, porque Ele é Deus de milagres mesmos. E como já disse, Ele fará milagres em 2019. Porém, Jesus também disse: no mundo tereis aflições. Portanto, Jesus não engana ninguém. Jesus não ilude ninguém. Esses evangelhos por aí, que às vezes a gente ouve, né, por aí longe, graças a Deus que é longe, de que quando a gente vem para Deus, todos os problemas são resolvidos. Isso não é evangelho, é qualquer outra coisa menos evangelho. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Portanto, Jesus não nos engana. Jesus não quer filhos ingênuos, filhas ingênuas. Jesus quer filhos e filhas que sabem que o Pai os ama e na hora da dificuldade, eles vão vencer em Deus. Por isso que Jesus disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas como Jesus venceu o mundo? Como assim? Jesus não foi traído, isso é derrota. Jesus não foi negado, isso é derrota. Jesus não foi massacrado, vilipendiado, surrado, batido, pregado na cruz com pregos. Aquela cruz foi jogada com violência dentro do buraco. Quem assistiu aqui o filme do Mel Gibson sabe o que eu estou dizendo. Embora ali tenha mais de 40 litros de sangue, né? Mas ok, dá para entender o que aconteceu. Jesus morreu. Aos olhos humanos, um fracasso total. E como ele vai dizer que ele venceu o mundo? Olhem que paradoxo isso aos olhos humanos. Mas qual é a vitória que Jesus declara quando ele diz: eu venci o mundo? Qual é a vitória que Jesus declara quando ele diz:
eu venci o mundo, é porque ele está pendurado naquela cruz, ele está sofrendo, ele está morrendo. Ele está entregando a sua vida. Humanamente, o projeto fracassou aos olhos humanos. Os discípulos até se debandaram, é o que a Bíblia diz. Cada um foi para o seu trabalho, voltaram atrás, acharam que estava tudo perdido. E humanamente é isso mesmo, é o fracasso total. Mas como Jesus diz, eu venci o mundo, é porque embora Jesus foi negado, traído, massacrado, pendurado naquela cruz, o seu lado foi ferido, uma coroa de espinho na cabeça, prego nas mãos e nos pés, ele está agonizando, o seu corpo está sofrendo, a sua alma está sofrendo, mas o seu coração está inteiro. Vou repetir, o seu coração está inteiro, porque dentro de todos nós, existe um espaço, que eu digo para os meus alunos, um núcleo duro dentro de nós, que é inatingível. Pode acontecer o que for para acontecer à nossa volta, esse núcleo duro dentro de nós, que é a mesma coisa que está dizendo aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito, foi guiado, foi levado pelo Espírito. Esse é o nosso núcleo duro que é dentro de nós, que é indestrutível. E Jesus está lá na cruz, morrendo aos olhos humanos um fracasso, mas no reino de Deus, Jesus estava sendo o vencedor dos vencedores, porque o coração dele estava inteiro, a sua alma estava inteira, ele não se deixou abater por ter sido negado, por ter sido traído. Jesus não estava guardando rancor, ele chegou a dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e isso é vencer o mundo. Os soldados acharam que eles tinham vencido, mas Jesus olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Só quem tem um coração inteiro pode dizer isto em 2019. E eu quero ver esta igreja dizendo isso neste ano que nós estamos iniciando. Um coração inteiro, um núcleo duro preservado, em volta pode estar a maior guerra. O salmista Davi disse no Salmo 27, ele disse: ainda que um exército se acampe à minha volta, eu não terei medo. Ainda que a guerra, olha a palavra forte que ele usa, ainda que a guerra estoure. Os irmãos sabem o que é um estouro de uma guerra? É coisa horripilante de se ver, porque é matança, é violência, é macabro. Ainda que a guerra estoure contra mim, eu confiarei nele. Eu confiarei nele. Precisa alguma coisa a mais, irmãos? Precisa alguma coisa a mais do que isso? Eu ter a certeza que Ele me ama, porque eu ouço a sua voz me dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer, e porque eu ouço esta voz, eu não temerei nada que venha contra mim, ainda que um exército esteja contra mim. Ainda que a guerra estoure contra mim, nele eu confiarei. E Davi, irmãos, que escreveu o Salmo 27:3, que é esse texto que eu falei, duvido que alguém tenha tanta experiência de problemas e tentações na vida como Davi. Ele foi perseguido por Saul durante muitos e muitos anos, não foram dias e nem meses, foram anos em que ele teve que se esconder em cavernas, teve que fugir muitas vezes, exércitos foram mandados atrás dele, ele teve que se fingir até de louco, para não ser morto. Então ele tinha experiência, muita experiência, talvez mais do que qualquer um de nós que esteja aqui hoje. E ele pôde escrever com muita propriedade, profundidade, graça, e serve de rema para nós aqui hoje, esta palavra de Davi: ainda que um exército se acampe à tua volta, você não vai ter medo. Ainda que a guerra estoure contra ti em 2019, você vai confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque você ouve a voz do Pai, que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você consegue ouvir esta voz, irmão, irmã? Consegue ouvir? O Espírito Santo está bradando ao teu coração esta noite: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Receba esta palavra rema do céu sobre a tua vida nesta noite. Isso fará diferença neste ano. Como nós vamos vencer em 2019? E eu digo isso porque nos últimos tempos Deus tem ministrado isso também sobre a minha vida. E eu estou repartindo com vocês aqui hoje o que Deus tem me dado. E por isso eu quero dar estes simples conselhos aos irmãos para 2019. Quais conselhos são esses? E com isso eu termino. A relação que Jesus tinha com o Pai não dependia de tudo dar certinho na vida dele, de tudo se encaixar perfeitamente como ele havia planejado. Não. Para ele, a certeza do amor e do cuidado do Pai eram mais importantes, porque ele amava o Pai, não por aquilo que o Pai poderia lhe dar, mas ele amava o Pai por causa daquilo que o Pai era para ele. E ele só amava o Pai porque o Pai também o amava. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro, foi o que o apóstolo João falou. Portanto, como eu amo a Deus, é simples amar a Deus. É simples. É só entender que ele me amou primeiro. Primeiro do quê? Ele me amou antes de eu nascer. Ele te amou antes de você nascer. Ele te amou antes de você colocar o pé na jaca, como diz o português. Deus já te amava.
Antes de você fazer os maiores acertos da tua vida, Ele já te amava. Antes de você praticar os maiores erros da tua vida, Ele já te amava. Simplesmente assim, porque o Pai ama. É característica do Pai amar. Uma vez Jesus disse: qual é o pai que o Espírito que vai lhe pedir pão e o pai vai lhe dar pedra? O diabo ofereceu pedra para Jesus, porque ele não tem outra coisa a oferecer a não ser pedra. Mas Jesus inverte e diz: qual é o pai que o filho vai lhe pedir pão, ele vai lhe dar pedra? Jamais. Porque todo pai cuida dos seus filhos. Portanto, seria infantilidade minha se eu achasse que tudo vai dar certo. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, como eu já expliquei para os irmãos. Segundo conselho: estar atento aos mais leves movimentos do coração, pensamentos, atitudes, para não se deixar levar por dúvidas, por tentações, por provocações do diabo, colocando em dúvida no nosso coração o amor que Deus tem por nós. Terceiro, estar ciente, tendo recebido essa palavra rema, da satisfação da presença de Deus na nossa vida, tendo os nossos olhos fixos em Deus, os nossos ouvidos espirituais atentos para ouvir que Ele está sempre nos dizendo de novo: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, esta é minha filha amada em quem eu tenho muito prazer. E só os que são guiados pelo Espírito ouvem esta palavra rema. Mas eu sei que aqui esta noite existem crentes, homens e mulheres famintos por ouvirem o Espírito Santo bradando sobre as suas vidas, que todos nós somos amados. Quarto, quanto mais eu sei que eu sou acolhido e querido por Ele, mais eu aprendo a descansar nele. Todo crente que está apavorado, muito angustiado, é porque não está descansando em Deus. E não é nenhum pecado não descansar em Deus. É que é um privilégio que Deus nos dá, podermos descansar no seu amor e no seu cuidado. Portanto, eu e você somos privilegiados e podemos fazer a opção. Eu posso fazer a opção de andar angustiado, apavorado diante das circunstâncias da vida, diante dos desafios que o novo ano se apresenta. Mas eu posso fazer também a opção inteligente, daqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, de ouvirem sempre de novo esta voz de que é amado e descansar na segurança deste amor. Em Cristo eu sou amado, como Ele foi amado pelo Pai também. Quinto, apesar das dificuldades e dos problemas, todos nós vamos manter o nosso coração na certeza do seu amor e reagir diante de todas as coisas na vida, na certeza de que somos amados pelo Pai. E alguém pode daí perguntar assim: ah, pastor Clyde, então quer dizer que pelo fato de eu ser amado, eu posso agora fazer qualquer coisa? Pode,
Deus ama mesmo. Agora, detalhe, quem pensa assim, é porque ainda não entendeu este amor. Porque quem entende este amor, quem entende a grandeza deste amor, vai fazer de tudo, e de tudo, e de tudo que é possível, para não decepcionar este amor, se é que é possível decepcionar. Vai encher o seu coração de tanta gratidão. Quem compreende este amor, terá o seu coração tão cheio de gratidão, que não quer nunca ofender a fonte deste amor. Quem entendeu este amor, vai fazer de tudo para agradá-lo, para viver com Ele, para andar com Ele, para caminhar com Ele, para esperar tudo dEle, para saber que Ele cuida, que Ele ama de verdade, porque Ele cuida e Ele ama. Eu vou fazer de tudo para agradá-lo, para caminhar com Ele, para deixar o meu coração puro diante dEle. Eu estou sentindo este amor fluindo aqui nesta noite. Este amor está pairando sobre muitas pessoas aqui hoje, que compreenderam esta palavra. E este amor está constrangendo, como disse Paulo, constranger no sentido bonito, positivo da palavra. Este amor está constrangendo pessoas aqui hoje. Primeiro, constrangendo a confiar em Deus no ano de 2019. A confiar plenamente em Deus, apesar do que vem acontecer. Se bênçãos, amém. Se lutas, amém. Eu confio nele. Segundo, o Espírito Santo está constrangendo muitas pessoas aqui hoje, que até sabiam que Deus os amava, mas nunca deixaram essa palavra rema entrar no seu coração. E hoje esta palavra está entrando no teu coração, e você, a partir de hoje, vai viver, não apenas vai entender, não vai apenas compreender com o intelecto, vai viver a realidade deste amor. E isso muda tudo. Isso muda tudo, irmãos. Porque entender o amor é uma coisa. Agora, viver e organizar a vida em torno deste amor é diferente. Por isso aqui hoje está uma igreja que enfrentará 2019 com muita coragem, com muito ânimo, independente do que virá, com a cabeça erguida, sabendo que é amado pelo Pai e Ele tem muito prazer. Você é amado pelo Pai e Ele tem muito prazer. Com permissão do pastor Sérgio, coloque-se de pé, querida igreja.